queridos amigos, sejam todos e todas muito bem-vindos, amigos e amigos dos amigos. Então, é com muita alegria que nós começamos mais uma reunião entre os amigos e para falar sobre um tema de interesse. No início da pandemia, em abril, nós tínhamos convidado uma educadora bahá'í, a Fariba Bartar, que nos orientou como melhorar a convivência familiar durante a pandemia. Mas, infelizmente, já estamos agora em julho, agosto, enfim, julho, final de julho. E a pandemia continua e parece que os problemas de convivência dentro dos lares têm aumentado bastante, inclusive com fatos policiais, infelizmente. Então, dessa vez convidamos um casal para nos falar como que eles têm administrado as emoções e os eventos durante a pandemia. E eles, de uma maneira bem humorada, muito alegre e criativa, vão nos contar o que estão fazendo e nos dar algumas dicas. O casal é formado pela professora Nelly Ângela, que é também socióloga e trabalha atualmente na Escola das Nações, e pelo Dr. Pejman Samuri, que é doutor em Educação, e tem duas meninas pequenas, ainda na idade escolar. Então, eles vão compartilhar conosco essas suas experiências. Sejam muito bem-vindos, Nelly Ângela e Pejman. Estamos todos atentos para ouvir as suas peripécias e as suas dicas. Obrigada, dona Guite. Obrigada, Ana, pelo convite também. Dona Guite e Ana, que estão administrando esses encontros. A gente na verdade, o que a gente vai falar hoje é fruto de um pouco dessa experiência mesmo, desses meses, né? Com cheiro de anos. A gente eu praticamente, né, tive a oportunidade de poder estar fazendo alguns cursos na área de psicologia socioemocional e também, não só por conta da escola, porque eu sou educadora, mas por minha conta, né, tentando administrar minhas próprias emoções. E eu dou a desculpa que é para a escola, mas na verdade também é para mim. E a gente foi tentando colocar isso em prática. Eu vou compartilhar com vocês a tela do computador para que a gente possa seguir um caminho e poder ter essa conversa com vocês. Se por um acaso, em algum momento, eu chamar o Pejman de Chuchu, relevem, tá? É que isso sai de vez em quando. Ele vai ficar morrendo de vergonha, mas eu estou me controlando. Então... Não sei se vocês já estão visualizando. Sim. Sim, só não tá. Isso, pronto. Então, a gente vai começar aqui, na verdade, é uma conversa um pouco mais estruturada. A gente utilizou algumas formas de comunicação, né? Nesse administrar emoções, Pejman foi me colocando algumas regras, não vamos falar isso, não vamos fazer aquilo, então eu não vou falar, mas as fotos estão aí. Todas essas fotos que vai aparecer com o tempo na apresentação foram fotos tiradas durante esse período de isolamento social, da pandemia. Os 3 aniversários das meninas, da Brisa, da Mel, o meu, foram passados nesse período de distanciamento e entre outras coisas que foram acontecendo. Então, vai ter a minha fala do Pejman, o que
está escrito e as várias se comunicar um pouco. Essa fala, falando um pouco nesse tempo de pandemia da Covid, né, desse coronavírus, a gente dormiu de uma forma e acordou de outra. A gente se viu de uma maneira muito imediata numa situação e numa realidade que foi muito inesperada. Acho que ninguém imaginava quão grave e devastador seria esse vírus e quantas vítimas e interrupções de cotidianos, de rotina, ele ia causar nas nossas vidas, né? E até então a gente tinha a sensação de ter o controle de tudo. Adaptar, se reconhecer e se reperceber diante de uma pandemia, né? Não sei, Pejma vai falando em alguns momentos e aí a gente vai comentando. Quando a gente começou a preparar... essa foto é um pouco a gente tentando preparar esse encontro, né? Então, ver como é que é o nosso ambiente de trabalho. As pessoas veem a tela, não veem como que a gente está por detrás do áudio, né? Mas, geralmente, essa é a nossa realidade de home office, de dar aulas virtuais, Pejma com as reuniões, as crianças tendo aula. Por trás das telas, a nossa realidade é um pouco assim. Mas o que fazer, né? A gente não tem como fazer diferente. Vamos continuar. E como que a gente se adapta a essa realidade, né? Essas mudanças rápidas, elas afetam diretamente a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Então, é o momento que a gente tem que fazer escolhas. Que tipo de escolhas a gente faz? A gente se estressa, se enlouquece, pira, ou tenta encontrar maneiras alternativas para superar tudo isso, né? E a gente foi aprendendo ao longo desses meses como fazer isso, como tornar essa convivência mais tranquila, né? Mais amorosa. Essas mudanças nos obrigaram a fazer escolhas, né? Dentro dessas escolhas, a gente tomou a decisão de que nós não vamos enlouquecer, nós não vamos nos estressar, né? Acho que essa foi a primeira decisão. E às vezes eu ficava falando, Pejma, e agora eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, como é que eu vou fazer? E eu já enlouquecida, porque a louca da casa sou eu, ele que é o calmo. E agora como é que a gente faz? Ele sempre diz assim, calma, vamos tentar ver o que dá para fazer. O que não der para fazer, a gente não vai se estressar, porque eu ficava preocupada com casa para arrumar, preocupada com o trabalho para responder, com as reuniões que ele tinha que organizar, com as aulas à distância das crianças. E eram muitas demandas, mas como lidar com tudo isso ao mesmo tempo e tentar passar por tudo isso de uma maneira mais racional, né? E nós começamos a fazer alguns acordos entre nós. Um deles é que eu não ia me estressar com a sujeira da casa. Não ia me estressar com a pia cheia de louça para lavar. E aí a gente ia criando acordos ao longo dessa difícil jornada, né? E aí a gente descobriu algumas coisas que são extremamente importantes, né? E na verdade foi descobertas. A gente não foi tentando criar ou dizer A, B ou C, existe uma receita de bolo, mas a gente foi experimentando. E a gente definiu algumas coisas, que criatividade, paciência, muita paciência, né? E amor, muito amor. Eu acho que se não fosse o amor que nos une, se não fosse o amor que enche essa casa, eu não sei o que aconteceria. Mas não é só amor, esse amor eu mesma, mas é o amor a Deus, a confiança em Deus, a confiança e amor na humanidade, o amor pelas pessoas, né, que estão perto, muito perto, né?
E tudo isso foram nos ajudando a superar esses desafios e essas dificuldades, né? Para tentar, de alguma maneira, nos encaixar nesse eixo de saúde mental, de um ambiente mais saudável dentro de casa, de uma maneira mais tranquila de se relacionar, não só entre nós, mas também de nos relacionarmos com os outros, né? Então, a ideia sempre foi refletir o que a gente vivencia dentro de casa para aqueles que estão perto, mesmo longe, mas que fazem parte do nosso cotidiano de distanciamento social, né? É um pouco a tentativa de tentar harmonizar toda essa situação. Também a pandemia, então, na realidade, gerou uma confusão de sentimentos. Então, um pouco baixo, querido Pejman. Desculpa. Isso. Eu digo que a pandemia gerou, na realidade, uma confusão também de sentimentos, né, de emoções. Né? Na realidade, quando a gente vai, a ideia mesmo de emoção, né, a emoção é basicamente uma reação que a gente tem, uma reação moral, ou psíquica, ou física, a uma situação que nos tira vamos dizer, em relação a um fato, a uma situação que foge muitas vezes do que a gente esperava ou do que a gente pensava que ia acontecer. E falar dessas emoções num período como esse faz todo sentido, porque está carregado de emoções, né? Especialmente quando também estamos falando de emoções que nos geram muita empatia, né? Então, quando a gente, obviamente, vê tantas pessoas em situações muito mais graves, né? E pessoas perdendo vidas, situações realmente de unidade familiar sendo abaladas e tal, obviamente todos nós sentimos, né? Não somos separados, não podemos simplesmente dizer que somos células separadas num corpo que não temos nenhuma relação um com o outro. Na realidade, cada vez mais fica evidente esse sentimento em relação à sociedade, em relação à humanidade, e quanto isso também, eu acho que isso também vai refletindo na necessidade da gente poder repensar nesses valores que temos e resgatar um pouco esses elementos. Então, um pouco o que a Nery está falando de como reagimos diante de um mundo que está tão cheio de emoções que não necessariamente são positivas. Então, como sobrevivemos, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que também, desculpa, no momento a emoção estava muito ligada vamos dizer, a questão mesmo da saúde, a questão mesmo de como enfrentar a pandemia, a questão do contágio, que ainda está, né, muito fortemente isso. Mas eu acho que as emoções começam a se ampliar mais, né, e começamos a pensar não somente na saúde, mas também na nossa vida, começamos a repensar nas questões relacionadas ao trabalho, nas questões relacionadas às nossas relações familiares, às nossas amizades, ao mundo em si. Então, é um cenário cheio de emoções e sentimentos que essa pandemia traz. E nesse momento de tentar entender o que está acontecendo, né, a gente vai fazendo essas descobertas. E nessas descobertas a gente vai aprendendo, inclusive, com as crianças, né? E um dia desse, numa das aulas que elas estavam tendo, Lisa começou a escrever como que ela via a família, como que ela via essa questão da pandemia. E aí surge aquele insight de quais são as virtudes, quais são os valores que a gente precisa desenvolver para
para poder passar por tudo isso com tranquilidade, né? E aí veio essa ideia de quais são as qualidades espirituais, quais são as virtudes que a gente precisa tentar desenvolver, tentar fortalecer, né? Eu coloquei algumas aqui, mas não significa que são as únicas, podem ser outras, porque até as virtudes conversam entre si, essas qualidades conversam entre si. Então, uma delas é a questão da virtude da sabedoria. A gente precisa ter muita sabedoria, porque num desses momentos de explosão, as coisas podem ficar bem difíceis. E isso está muito relacionado com a criatividade. A gente precisa ter curiosidade para aprender mais, precisa ter um profundo amor por esse processo de aprender, né? De querer aprender, de tentar se envolver com essas coisas. E ter uma mente aberta, Acho que o desapego ele está muito conectado com essa questão da sabedoria. A gente tem que se desapegar. Às vezes não é a minha ideia, não é a ideia dele, mas é a ideia de quem que pode estar amenizando determinadas reações, né? E a perspectiva. De que perspectiva a gente está vendo tudo isso? De uma perspectiva mais otimista, de uma perspectiva um pouco negativa, o que a gente está... Qual é a perspectiva, qual é o modo de olhar, qual é o nosso modo para olhar para tudo isso? E a outra é a da humanidade, que contém forças relacionadas à generosidade, que está relacionada a essa empatia que Pejman estava mencionando, esse amor, e essa própria autorregulação com relação às nossas reações, com relação ao outro e com relação a nós mesmos, né? E uma outra é a virtude da justiça, que é composta pela própria força da justiça, desse senso de justiça, pela liderança e o trabalho em equipe, o desejo de, mesmo estando longe, podermos estar com os outros, né? Deixa eu passar aqui. A outra é a virtude da moderação, né? A moderação, essa é uma boa virtude. Dotada das forças de perdão, de humildade, de prudência, de autocontrole. Quantas vezes a gente não tem vontade de pegar o pescoço de alguém assim, fazer? Assim como eu acho que ele também tentou, né? Mas a gente não tentou. Tá bom. Ele é sempre o controlado. Mas enfim, essa coisa do autocontrole, de a gente manter Daqui a pouco a gente vai estar aqui administrando nossas próprias emoções, né? Mas essa questão do autocontrole, né? Desse entendimento e dessa força de moderação são fundamentais nesses momentos, né? A virtude da coragem, compreendida pelas forças de bravura, de integridade, de perseverança e vitalidade. Nesse período de distanciamento social, eu estava dando aulas para alguns adolescentes, alguns pré-jovens, e estava trabalhando um material que trabalhava muito a questão da esperança, né? De você ter coragem de escolher o caminho adequado. E eu acho que a coragem é uma das virtudes muito importantes nesse período, de a gente ter coragem para mudar, ter coragem para enfrentar os desafios, ter coragem para recomeçar algumas coisas que ficaram estagnadas e paradas. E, por fim, também a virtude da transcendência, que compreende as forças de admiração à beleza, de excelência, de gratidão, de esperança, de humor. É muito importante a gente manter o bom humor. Se a gente não mantém um bom humor, fica ranzinza diante de tudo isso, fica realmente difícil, fica bem complicado.
E, por fim, mas não menos importante, manter a espiritualidade, né? Manter a nossa conexão com algo transcendente, conexão divina que pode nos resguardar e nos proteger e nos guiar diante desses momentos tão desafiantes. Você quer falar alguma coisa? Aí, que demora para mudar o slide. Foi? E ainda falando um pouco sobre essas relações, né, esses momentos importantes, vem também o fato de sermos otimistas, né? Mas não perdemos o pé no chão, né? Às vezes, nos momentos assim mais complicados, o olhar tem que ser um olhar extremamente para frente, otimista, mas eu sempre sou daquelas que é importante colocar o pé no chão. Ó, é assim, mas tem que ser assim, mas o que está acontecendo é isso. Então, como que eu lido com isso que está me incomodando? Como que eu lido com essa realidade que está me fazendo sofrer? Eu sei que eu preciso ter toda essa postura de bom humor, toda essa postura otimista, mas como que eu lido com isso? Como que eu adoto essa perspectiva, essa visão mais otimista diante de todas essas adversidades? E aí eu acho que nessa relação que a gente vai construindo um com o outro, é que a gente vai se percebendo quão é importante conversar, quão é importante você falar o que você está pensando, né? Acho que vejo uns depois para cá. Tá. E outros da questão dos pensamentos otimistas, a questão desse humor, né, de manter essa visão mais positiva da vida, isso nos ajuda a diminuir, a prevenir alguns sintomas relacionados à ansiedade e à depressão, né? Eu acho que esse foi uma das grandes consequências desses períodos pandêmicos, porque geraram muita ansiedade, muito sentimento de solidão e depressão, e colocaram as pessoas assim numa situação de grande insegurança. E ter esse pensamento positivo, tentar ter uma atitude positiva, isso provoca e nos dá a sensação de maior bem-estar, né? E assim a gente pode se cuidar, pode se olhar, se perceber como um indivíduo, né? Às vezes, estava dando aula, porque eu, como professora, eu tinha que estar conectada na tela, falando com meus alunos todo dia. Então, tinha dia que eu não queria tirar o pijama, não queria tirar a pantufa, ou seja lá o que for, para dar aula, eu não aguento mais. Mas era necessário. E como que eu vou transmitir essa ideia mais otimista, esse pensamento mais positivo, se eu não cuido de mim mesma? Então, muitas vezes, eu descia para a parte de baixo da casa como se eu estivesse indo trabalhar. Né? Eu vou trabalhar, eu vou me arrumar, vou tomar banho, vou preparar, vou passar um batom, alguma coisa, eu vou tentar sair desse marasmo, dessa situação de tristeza, de cansaço, para poder ir trabalhar como eu fazia antes. Então, a rotina eu tinha que ir ajustando para que eu pudesse superar isso de uma maneira bem mais tranquila. Né? Mas só está escutando. Tu tinha que falar mais. O combinado não foi esse. Para administrar as emoções, você tem que sempre concordar. Então, tem que ter um que está sempre concordando com tudo.
Não, senhor. Você disse assim, olha, eu vou fazer os inputs. Eu já passei uns 3 slides e não tem input nenhum. Dê licença para ele falar, deixa ele chegar mais perto, aí ele vai falar. Olha, tá bom de tu começar a falar, hein? Olha, hein? Tá bom. Continuando ainda nessa ideia das emoções e desse otimismo, eu busquei, nesse período de pandemia, fazer alguns cursos nessa área de regulação da autorregulação das emoções, né? Não só pela função que eu tenho na escola onde eu trabalho, mas também pelo desejo de tentar entender o que estava acontecendo comigo, porque a gente não quer ser a mal-humorada, a estressada da casa, né? Eu sempre fui bem conhecida por ter até um certo humor, um bom humor. Então, agora viver com as sobrancelhas arqueadas, com a cara mal-humorada. A Melzinha, nossa filha de 3 anos, pergunta, mamãe, você tá bem? Aí me pergunta você, mamãe, você tá brava? Eu nem tava, mas a minha cara tava assim, eu digo, não, gente, tenho que tentar buscar alguma coisa para ajustar isso daí. E aí, num desses cursos, algo que me chamou muita atenção foi essa maneira de autorregular as nossas emoções. Quando é que eu sinto medo? Quando é que eu sinto raiva? Quando é que eu fico triste? Quando é que eu sinto repugnância? Quando é que eu tô feliz? Quando é que eu tô realmente in love? Né? Apaixonada, sentindo amor? Quais são as coisas que me fazem sentir essas emoções? O que isso significa? E aí, relacionar, o meu medo está relacionado a eu me sentir desprotegida, de eu me sentir frágil, me sentir ameaçada. E muitas vezes, nesse período todo de colocar máscara, de sair, de colocar muito álcool gel na mão, a proteção das crianças, de ir para o supermercado, isso me causava pânico. Não era medo, era pânico. Então, e aquilo me afetava a relação dentro de casa, afetava o marido que está calado, né? Acho que está calado até hoje para não se afetar mais, afetava a relação com as crianças, mas eu tinha que entender por que eu estava estressada, eu estava com raiva e com medo. Então, é isso que eu precisava entender. Então, identificar o que me faz ter e sentir essas emoções foi muito importante nesse processo de autorregulação. Eu tenho medo de sair, sim, tenho. Mas o que eu preciso fazer nele? Se você tem medo, você precisa se proteger. Você se sente desprotegida? Então, sai de máscara. Então, leva o álcool gel. Se vai sair com as crianças, ensina as crianças. Você está com raiva? Por quê? Porque o outro não está de máscara, porque o outro não usa álcool gel e você não pode fazer nada. Então, se acalma, faça a sua parte e vamos tentar ver como que a gente vai ajustando essas emoções para isso não afetar nem a você e nem a sua família. E aí também reconhecer o que me causa alegria, o que me traz essa sensação de felicidade, também foi algo muito importante, principalmente na relação com o peixe. Quando eu dizia, peixe, mas isso não me faz bem. Isso me faz bem. Então, a gente foi falar sobre o que me traz alegria, o que me traz tristeza, ajudou muito a gente se entender nesses períodos, né? E ele continua calado e eu vou passar mais um slide. Eu acho que, já que cutucou, agora tem que falar, né? Porque senão fica... Mas eu acho que também a questão às vezes a gente fala de desenvolvimento de qualidades, de virtudes e de capacidades, mas essas qualidades elas não se desenvolvem somente no momento da ganância, no momento de você ter as coisas muito fáceis, né? Ou em momentos tranquilos da vida. Muito pelo contrário, né? A gente desenvolve muitas das capacidades exatamente no meio dos desafios e das necessidades que a gente tem que superar algo.
Eu lembro muito esse líder norte-americano do movimento contra o racismo, né, nos Estados Unidos, o senhor Martin Luther King. Ele dizia que perguntaram para ele onde que ele encontrava, onde que ele achava que existia a paz, né? Ele respondeu que a paz eu encontro no meio da guerra, no meio da minha luta, né? Porque no meio da luta é que eu me sinto mais em paz comigo mesmo, porque eu sei que estou fazendo a coisa certa. A minha maior, vamos dizer, sensação de frustração é de olhar para as coisas do jeito que estão acontecendo e sentir que não estou fazendo nada. Então, exatamente no momento onde a gente, obviamente, está enfrentando uma pandemia, eu acho que afloram muitas das nossas limitações, né? Muitas das nossas, vamos dizer, dos nossos defeitos, né, como seres humanos. Nós, como seres humanos, temos que aceitar que somos seres inconclusos, imperfeitos, e que faz parte da nossa natureza lutarmos e refinar, e o propósito dessa vida tem por nos, ou seja, esse esforço genuíno de estarmos tentando mudar o que somos, né, no sentido de progredirmos, refinarmos as nossas qualidades e tal. Mas esse esforço, essa motivação, ela não consegue se operacionalizar se não houver uma clareza de quem eu sou e tiver uma clareza e para que propósito eu tenho que lutar, né? Que eu tenho que conduzir minha vida, né? E eu acho que esse cenário de fragilidade colocou em xeque aquela máquina, aquele ser humano que estava no trabalho, na família, não sei o quê. No momento, de repente, deu uma freada em todo mundo e disse, bom, qual é o propósito da tua existência? Qual é o propósito dessa sociedade? É essa sociedade que você está, na realidade, esse modelo de sociedade ao qual você está dedicando tua vida, ou você vai se matar para poder promover, ou realmente temos que rever vários elementos dessa sociedade, das nossas relações, da visão de nós mesmos e da visão do mundo. Então, me parece que há um grande vazio e um pouco essa falta, carência de esperança e um espírito, de uma força de espírito que provém da fé não somente a fé religiosa, mas a fé no sentido de acreditar em algo, ela vem por conta de um checkmate que a gente se encontra no tabuleiro do xadrez, de que nos colocaram numa posição em que sim ou sim eu tenho que pensar em qual é o propósito da minha existência, né? Sim ou sim eu tenho que rever algumas das prioridades que eu tenho na minha vida e repensar em mim mesmo e repensar na sociedade. Então, quando a gente pergunta às pessoas, bom, qual é a visão de si mesmo, de você, de si mesmo? E se a pessoa não consegue responder. E se a segunda pergunta é, bom, qual é a visão de mundo para o qual você está contribuindo ou trabalhando? E se isso também não está claro, então esse é o grande problema, eu acho que da humanidade. E, obviamente, a pandemia aflora esses problemas, né? Torna evidente, por um lado, o grande vazio que está no coração de cada ser humano sobre a sua própria existência. E, por outro lado, também demonstra e coloca em xeque a grande fragilidade de todo esse sistema global que não é capaz de frear uma pandemia como essa e se vê tão abalado, mesmo países economicamente tão desenvolvidos que se viram realmente totalmente fragilizados diante de totalmente desunidos, inclusive, diante de uma pandemia como essa. Então, eu acho que, acima de tudo, a pandemia nos traz também essas reflexões, então, que a Nery está trazendo, como mexe com os sentimentos do indivíduo.
como nós estamos trazendo, né, Chuchu? Então. Lá vai eu falando do Chuchu de novo, ah, meu pai. Ei, Nery. Então, essa forma de lidar tudo isso que Pejman está falando, ele também tem uma forma de pensar que é que a gente chama que é o pensar o sentido, né? Que é a inteligência emocional. A gente já vem falando dela, dessa autoconsciência, quais são os meus sentimentos, o que me faz ficar feliz, o que me faz ficar triste, o que eu faço, como que o que o outro gosta que vou deixá-lo fazer feliz, né? Então é conhecer não só a si mesmo, mas também conhecer o outro e administrando essas emoções com autocontrole. E aí a gente tem altos e baixos nessa caminhada, né? E tentar se motivar, tentar recriar, tentar se colocar nos eixos é uma tarefa árdua, né? Muitas vezes a gente consegue isso pela oração, pela reflexão, pela meditação, vários caminhos de tentar se automotivar, de continuar essa jornada, né? Assim como a empatia, se colocar no lugar do outro, gerenciar os relacionamentos, principalmente como Dona Guide falou, nesse amontoado de pessoas dentro de um único espaço, né? Como que a gente lida com tudo isso? A resiliência, ela vem como uma qualidade muito forte para a gente se manter são nessa loucura toda. Então, assim como a criatividade e a cooperação, a parceria, né? Pejman tem sido muito, muito parceiro. Ele já é uma pessoa calma por natureza, né? E nessa pandemia, a calma dele às vezes me deixa doida, mas se não fosse a calma dele, eu não sei o que seria. Eu acho que a gente tem que tentar se ajustar e tentar ver o que o outro tem para complementar o que a gente não tem e o que a gente tem para poder compartilhar com o outro, né? Eu acho que a gente vai tentando se balancear nessa rotina meio maluca nossa do dia a dia. O Jader, ele que está aqui, coitado, ele ficou preso na pandemia com a gente aqui em casa. De vez em quando ele fala assim, esse amigo, né? Ele fala assim, olha, se fossem filmar o dia a dia de vocês, seria um reality show com muita audiência, porque vocês são engraçados demais, porque a gente está brigando, mas a gente está rindo, mas a gente está resolvendo as coisas. E a nossa filha mais velha, de 7 anos, olha para ele e diz assim, tio Jader, não te preocupa não, eles estão brigando, mas eles se amam, tá? Com essa propriedade, né? Não se preocupa não, eles são assim mesmo, eles estão brigando. Ainda bem que ela sabe e não fica preocupada, viu? Não, porque a gente tenta manter esse bom humor, a gente tá nessa loucura e tal, não sei o quê. E ela olha assim, é a mais adulta às vezes da casa, né? Revira os olhos, ai, não se preocupa não, tio Jara, eles são assim mesmo, mas eles se amam. E nisso a gente vai tentando resolver todos esses desafios da nossa rotina. É isso? Eu tenho que confirmar isso mesmo? Né? Já terminaram? Muito obrigada. Não, a gente só vai finalizar, Dona Guite, fazendo uma pergunta. Ah, bom, eu também estou esperando, viu? Então, como a gente pode desenvolver essas características para manter a nossa saúde mental, né, nesse período? E aí a gente colocou, não são as receitas de bolo, não existe receita de bolo, a gente vai descobrindo as coisas no dia a dia. Mas, por exemplo, descobrir novas habilidades, isso pode ser uma oportunidade enorme para você descobrir que você tem um talento. Acreditem, esse arroz maravilhoso, quem fez foi o Pejman. Olha isso. Achei que quem ia imaginar que esse rapaz ia fazer esse espetáculo? Ele é hoje o homem do arroz. Parabéns. Eu aprendi, eu sabia.
Essas batatas crocantes, maravilhosas, com o sabor de um arroz maravilhoso, ele realmente desenvolveu nessa pandemia. Nunca que a gente ia pensar que Beijo ia cozinhar tão bem, né? Pelo menos eu não, mas tudo bem. Então, é uma oportunidade enorme para a gente realmente descobrir novas habilidades. Uma outra coisa é a gente também perceber os talentos e as características positivas que a gente tem, né? E o que existe ao nosso redor. Então, diante disso, eu me descobri uma animadora de festas infantis, porque com 2 crianças em casa que tem muita energia, mas muita energia mesmo, e eu digo isso com muita propriedade, que é muita energia. Eu precisava reinventar, redescobrir, o tempo todo contando uma história, o tempo todo falando alguma coisa, a voz muda, e a gente se fantasia, todo dia tem uma coisa em casa que a gente vai fazendo. O lúdico é algo sempre muito, muito presente nas nossas vidas, né? Então, essa é uma oportunidade também para diminuir esse senso crítico e a gente poder tentar criar, né? E assim, sempre pensando que a crítica, ela destrói novas ideias e a gente tem lidado com essas novas ideias com muito amor e muita generosidade um com o outro, né? E perceber que a situação atual é uma grande possibilidade para o desenvolvimento de novas capacidades, né? Como a responsabilidade social, a justiça, a empatia, o ajudar o outro. Se você caiu, a gente tenta te ajudar a levantar. Se você não está conseguindo andar, a gente literalmente te coloca nas costas e vamos lá. E não só com aqueles que estão próximos da gente, mas também com aqueles que a gente sente que precisa. A gente sente que tá numa situação difícil e a gente não pode fechar ou tapar os nossos olhos diante de todo desse sofrimento, né? E de alguma maneira a gente consegue ajudar, de alguma maneira a gente consegue se envolver com o outro, colaborar para o bem-estar do outro, seja doando, sei lá, alimento, carinho, atenção, doando tempo, doando amor, compartilhando histórias, tudo é válido. Acho que o importante é a gente saber que a gente tem algo para dar, né? Que a gente tem algo para oferecer. E isso auxilia também a gente a ter momentos mais leves na nossa vida, né? E, por fim, tem um texto que está numa das mensagens que a gente recebe, né, da comunidade Bahá'í, da nossa guia, que é a Casa de Justiça. Na verdade, é um texto de Abdu'l-Bahá, que relata um pouco como devemos vivenciar esse período, né? O Abdu'l-Bahá, na realidade, então, esse vem na mensagem de Ano Novo Bahá'í, a última mensagem de Ano Novo da comunidade Bahá'í. Então, a Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo da fé Bahá'í, trouxe um texto de Abdu'l-Bahá no final da mensagem, que diz assim, que ajuda esses nobres amigos a conquistarem teu beneplácito, torna-os igualmente benévolos para com estranhos e amigos, faz-os entrarem no mundo que perdura para todos sempre, concede-lhes um quinhão da graça celestial, protege-os de aparências exteriores e estabelece-os firmemente na verdade. Torna-os sinais e emblemas do reino, estrelas luminosas acima dos horizontes desta vida inferior. Que sejam conforto e consolo para a humanidade, promotores da paz no mundo. Então, eu acho que é muito interessante que a gente vê nessas mensagens da comunidade Bahá'í, que apesar de estarmos num cenário tão crítico, de tamanha crise, mas as qualidades que são exigidas para a gente poder passar esse período são exatamente o contrário. Então, quando há carência de fé, necessitamos de mais fé. Quando há tristeza, necessitamos resgatar a alegria. Quando há frustração, devemos buscar radiância. Se há insegurança, devemos buscar firmeza, né? E Abdu'l-Bahá ele mesmo
foi um exemplo disso. E numa crise similar, no início do século passado, então, inclusive com as guerras, com a falta de alimentos, com pestes, enfim, vários cenários caóticos na região. Então, como sempre, Abdu'l-Bahá, ele mesmo exemplificava uma maneira exatamente o contrário, de nunca nos curvarmos, nunca esquecermos que, na realidade, a nossa essência ou a nossa existência está para vivenciar os grandes atributos de Deus. Ou seja, o nosso propósito de vida não é vamos dizer, nos limitarmos a essa vida inferior, mas muito pelo contrário, né, de estarmos demonstrando os atributos de Deus. Muitas vezes esses atributos são ainda mais acelerados em momentos de grandes crises, de grandes privações, de grandes provações, de grandes tribulações. Então, é fácil, por exemplo, falar em sermos pacientes num mundo extremamente confortável, ou num mundo sossegado, ou falarmos de sermos pacientes nas montanhas do Tibete, meditando lá, orando, alguma coisa, mas não o que é realmente ser paciente no meio de uma cidade, por exemplo, que é ser paciente com todo o caos da nossa vida ao redor e ainda assim termos que demonstrar paciência. Aí sim é uma verdadeira paciência e realmente estamos desenvolvendo as qualidades. Ou conviver com ele 24 horas dentro de casa também é desenvolver paciência, né? Também. Não, é isso. Bem, dona Guite, era mais ou menos isso que a gente tinha para colocar e apresentar aos amigos. Assim, não é dizer que nós somos um casal perfeitinho, não somos. A gente tem os nossos desafios, a gente é como qualquer outro casal que está tentando descobrir a melhor forma de manter essa relação. Está muito longe, ou seja, por favor, não entendam, por exemplo, quando a gente compartilhou imagens da família, é porque são imagens que têm muito valor para a gente, né? Representam as nossas filhas, representam a nossa vida, então a gente quis compartilhar com um grupo de amigos que estão nessa palestra, e por isso que também a gente colocou. E de forma nenhuma o que estamos falando a gente, mesmo, por exemplo, a gente está tentando aprender com isso tudo e tratem mais como um desabafo de um casal com um grupo de amigos e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, e compartilhando algumas ideias para a gente poder, então, pensar juntos, mas de forma nenhuma que qualquer coisa que a gente tenha apresentado seja algum exemplo, mas é simplesmente a maneira como nós temos lidado com isso e tentado aprender disso, né? Muito bem, muito obrigada. Eu acho que essa maneira descontraída e de bom humor que vocês encontraram para trazer tudo isso para nós foi muito gostoso e todos devem estar bastante satisfeitos. Mas já estão preparando um monte de perguntas para você, querida Ana Paula. Toma conta dessa parte. Muito obrigada, queridos. Eu sugiro só isso. Interrompeu o compartilhamento, né? Apesar de ter sido colocado e repetido algumas vezes que é necessário a gente desenvolver alguns atributos, o Pedrão não está satisfeito com isso e ele fez uma pergunta que não sei se vocês já viram aí, né? Então é muito isso mesmo, né? O que fazer quando a esposa está na TPM? Porque antes ele conseguia fugir de casa. Eu costumava dizer para as minhas filhas, quando eu estava na TPM, saiam de perto, porque a minha vontade é desganar. Então, acho que ele sente um pouco isso, e não poder fugir desse esganamento, né? O que fazer? Precisa de muita coragem, precisa de muita firmeza, mas o que é que o casal pode dizer?
Eu admiro muito a coragem do Pedran de falar disso. Tem algumas coisas que a gente já tomou como certo. É calendário. Mesmo já começa a se preparar no dia Y. Quando eu começo a dizer que estou com dor de cabeça, ele já vai para o calendário. Ah, tá tudo bem. Então, ele se adapta. Não sou eu que resolvo o problema. Ele vai se adaptando, entendeu? Ele vai articulando as coisas com mais generosidade. Pedra, há um conceito chamado resiliência. Ou seja, na física, você lembra a resiliência quando você tem um impacto, na realidade o objeto depois volta à sua forma normal. Então, não se apavore, tá bom? É estressante, mas depois você volta ao normal. Tudo volta ao normal. Legal que estão aparecendo algumas sugestões aqui no chat. Até receitas de chá. Uhum. Agora, a receita do arroz, viu, Peixe? Mas você pode mandar. A Nele falou que não era receita de bolo, né? Mas de arroz eu quero, que esse eu não sei fazer, não. Gente, aquele arroz espetáculo. Eu não faço mais arroz, já me livrei de arroz dessa casa. Não me pertence, só o Peixe. Tem uma colaboração aqui, olha só que lindo. Desde o início da pandemia, tenho feito orações online com uma senhora idosa. No início, ela dizia que estava de mal com Deus, pois não aceitava o que estava passando. Agora, ela já está mais conformada e pede que eu não desista dela, que continue ajudando a pedir perdão a Deus. Que Lindo, né? Parabéns. Muito lindo, muito lindo. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar? Dar sua contribuição, do que tem feito para administrar as próprias emoções? Pode ser que tenhamos algumas outras sugestões, né? Outras experiências. Posso falar? Claro, Márcia. Florianópolis, no começo da pandemia, a gente começou a fazer convidar as pessoas para fazer oração online, né? A gente fazia aqui, e por conta mesmo, só eu e o Mauro, e a gente ia fazendo para as pessoas, depois as pessoas iam pedindo, incluindo. Agora a gente não sabia mexer nesse negócio de Meet, de Zoom. Agora nós tivemos a festa 19 dias ontem, e teve várias ideias, e uma das ideias é unir assim, as comunidades aqui de perto, que são dois bairros, e tem muita gente com problema, né? Além do material, que a gente montou o SOS Covid no Bahá'í Covid no WhatsApp, e a gente conseguiu arrecadar comida para mais ou menos 16 famílias. Agora, diminuiu as doações, mas a gente continua pedindo, e aí teve até a história de uma moça que ela conhece a fé Bahá'í, mas ela não é Bahá'í. E ela faz faxina, e imagina, em pleno Covid, ela fez uma cirurgia no joelho, não podia fazer faxina, se tivesse sem problema no joelho também ia perder, né, porque muita gente perdeu esse trabalho. E aí o filho dela também perdeu o emprego, então ela estava desesperada. Aí a comunidade maior ali de Florianópolis juntaram os trocos, né, cada um deu um pouquinho, reuniram dinheiro, aqui o SOS Covid também conseguiu umas cestas básicas para ela. E aí, na hora de mandar, eu mandei uns folhetinhos de oração. Falei, não custa mandar, né? Quem sabe anima a pessoa, não mandei. E ela mandou agradecer muito, ela até chorou, porque em seguida o filho dela foi recontratado na mesma empresa. Uau. E aí tem uma moça, a senhora também, que ela não é Bahá'í, mas ela gosta muito dos Bahá'ís, e a Magali falou pra gente que ela tinha problema visual, então ela tem dificuldade de usar o WhatsApp e tal, mas o Mauro vai estar em contato com ela também. Mas a ideia da festa 19 dias ontem foi assim, da gente juntar os dois grupos das duas comunidades, como são comunidades pequenas, mas a juntar junto, e aí fazer um grupo de oração online, tipo nesse estilo Meet, né? E fazer toda quinta-feira, porque daí a gente pode incluir os amigos não Bahá'ís também, que estão precisando, e eles vão entrando e vão se associando com a gente, né? Que ótimo. Bacana isso. Aí eu fiz um desafio na festa também, teve um Bahá'í persa que ele cantou uma música, né? Ninguém tem talento, ninguém toca violão aqui. Aí ele cantou a música, foi muito emocionante no meio das orações. Aí já lancei um desafio, que todo mundo na próxima festa é obrigado, convidado, convocado para trazer uma música e cantar. Então vai ficar lindo, porque todo mundo vai ter que soltar a voz.
Então, assim, a gente vai motivando assim, né? Dando o amparo material, conforme a gente consegue, e o espiritual também. A gente conseguiria, tem muitas famílias que não têm o WhatsApp, né? Pessoas de idade, assim, pessoas com mais dificuldade de acesso à internet e tal. Problema também, verdade. É a oportunidade de sermos criativos mesmo, inventar, né? Inventar o que a gente nunca fez, agora é a oportunidade. A gente nunca tinha tempo, porque nunca estava em casa, agora tem tempo demais. Continuamos trabalhando bastante, só que de uma maneira diferente. Então, agora o tempo dá para administrar melhor. Que bom. Obrigada. Mais alguma pergunta? A Ana Paula, tem mais alguma pergunta? Não, tem muitos agradecimentos, muitos elogios, que foi alegre e divertido, apesar de um tema não tão fácil de ser abordado. Muito Acho que os bom. amigos estão bem satisfeitos. Então, Eu queridos queria amigos, só contar, dona Gui, se a senhora me permite, assim, só para encerrar, eu queria contar uma coisinha. por favor, fique à vontade. Isso eu não combinei com o Pesma, né? Vixe. Mais uma surpresa para ele. Daqui a pouco eu tô vendo o que vai acontecer depois disso aqui. Ah, Maria, tudo bem, olha só. Vocês sabem, Pesma, antes da pandemia, nos visitava em casa, né? Então, a gente passava muito tempo longe, muito tempo distante. Nossa rotina era uma rotina de pouco convívio, né? Apesar de estarmos sempre envoltos de uma atmosfera de muito serviço, de muito amor, tínhamos pouco convívio. E aí uma das piadas que os amigos faziam quando começou essa coisa de isolamento social, de pandemia, quarentena, era de que eu tinha feito orações para que isso acontecesse para que Pesma ficasse em casa, né? Esse era um meme que tinham criado, né, para mim. E aí uma das coisas que eu sempre tinha, assim, às vezes a dúvida, porque desde que a gente casou, a gente sempre serviu muito, eu viajava para um lado, ele viajava para outro, e a gente nunca conviveu tanto quanto agora. E batia um medinho, né? Puxa, como que vai ser isso? Como que a gente vai conviver tanto se a gente... A prova de fogo, não foi? Pois é, exatamente. E foi uma querida surpresa o fato de estarmos convivendo tanto e descobrir que existe muita afinidade entre nós e muito companheirismo, muita parceria, né? A gente foi descobrindo isso na prática. Então, a gente realmente se dá bem, longe ou perto. Né? Muito bem, então, queridos amigos, muito obrigada pela sua presença. Contamos com vocês semana que vem, só que lembram que semana que vem vai ser outro esquema, tá? Vai ser uma palestra de um pesquisador sobre a figura de Baha'u'lláh, e não é para ser assim muito familiar, é ser mais circunspectos. Acho que uma sugestão pode ser que cada um de nós que estamos aqui, nós temos aqui 43 conexões nesse momento, então a gente tem mais de 50 pessoas, e que cada um de nós procure trazer um convidado, um contato, um amigo, um simpatizante. Isso certamente deixará o palestrante imensamente feliz. Com certeza. Não, e a palestra dele sobre justamente a figura de Baha'u'lláh é uma palestra extraordinária, que vocês realmente vão amar, vão ficar emocionados, e seria realmente uma oportunidade maravilhosa poder compartilhar isso com algum Bahá'í que seja contato e ainda não conheça bem a figura de Baha'u'lláh. Eu mandei o convite dessa reunião de hoje para mais de 100 pessoas. Excelente, ótimo, muito obrigada. Agora, lembram que só mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail não é a mesma coisa de que dar uma ligadinha, dar uma conversa. Assim, sabe, aos pouquinhos a gente vai, como se diz, água mole em pedra dura,
tá bate que fura, então alguma hora vai dar resultado. O Covid está dando uma mão, né? O Covid está dando uma mãozinha para furar a pedra. Então, boa noite Boa a noite, todos. queridos amigos. Até o próximo encontro. Fiquem bem. Muito Obrigada, querida. Tchau. Gratidão Boa pela noite. presença. Boa Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau.